Glória a Deus, bom dia, povo de Deus. Dá um bom dia aí para o seu irmão, para a sua irmã, bom dia para todos, amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida. Pode se sentar. Quem está pela primeira vez, seja bem-vindo à casa de Deus, à casa do Pai. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, ou até mesmo pelo Spotify, você que está nos acompanhando, que Deus possa abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos estar estudando sobre o livro de Apocalipse. Você tem medo do livro de Apocalipse? Por que muitas pessoas não gostam desse livro, ou por que muitas pessoas têm medo deste livro? Nós vamos entregar o estudo aí agora. E esse livro nós dividimos em sessões para que a gente possa entender um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos usar tanto o estudo como também vamos mexer na Bíblia em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos usar os dois juntos em nome de Jesus. Irmãos, quando nós falamos, por exemplo, do livro de Apocalipse, eu quero que a igreja entenda, que os nossos irmãos entendam, que há várias linhas de interpretação sobre o livro de Apocalipse. E nós não podemos descartar que alguém esteja certo ou errado sobre a interpretação desse livro de Apocalipse. Tudo que nós precisamos observar são os pilares doutrinários sobre esse livro. Então, o que é importante nós entendermos quando alguém fala sobre o livro de Apocalipse? A igreja, o pregador, ou quem fala desse livro, primeira coisa nós temos que atentar, os pilares doutrinários desse livro é que Jesus voltará, que é o primeiro. O segundo é a ressurreição dos mortos e da ressurreição para a vida eterna e também do juízo. O terceiro é, haverá um juízo final, onde todos nós precisamos comparecer. E o quarto é o novo céu e a nova terra, as bem-aventuranças, que nós vamos estar aprendendo no decorrer desse estudo, em nome de Jesus. Amém? Então, todas as vezes que alguém pregar ou uma igreja falar sobre esse livro, nós precisamos atentar para isso. Eles precisam entender sobre a volta de Jesus Cristo, sobre a ressurreição dos mortos para a vida, do juízo, e também a respeito do juízo final, que todos nós iremos prestar conta diante de Deus, e sobre os novos céus e nova terra, em nome de Jesus. Amém? Todos receberam aí o estudo em nome de Jesus? Então vamos aí para o nosso estudo. Como entender o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é fascinante, pois apresenta-nos a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Embora cheio de símbolos, a mensagem do livro é clara e vital para a igreja. O livro escrito pelo apóstolo João, no final do 1º século,
revela a soberania de Deus que está no trono e controla todas as coisas, levando a história a uma consumação final. O livro pode ser dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. A primeira é os selos, que são os candeeiros, que nós entendemos melhor como as 7 igrejas da Ásia Menor, que nós vamos estar estudando hoje, que vai ser o primeiro tema. O segundo são os 7 selos. O terceiro, as 7 trombetas. O quarto, o levantamento do quarteto do mal, dragão, anticristo, falso profeta e a Babilônia. O quinto é as 7 taças da ira de Deus. O sexto é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. O sétimo é a prisão de Satanás, o reinado das almas, o juízo final, os novos céus e a nova terra. Então, isso aqui vai ser a chave para nós aprendermos e estarmos estudando sobre o livro do Apocalipse. Então, ele é dividido em 7 sessões, e aí nós vamos estar no decorrer do estudo, cada domingo, aprendendo e estudando. Então, se você não quiser perder nenhum desses estudos, precisa estar presente aí aos domingos, participando em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar lendo aqui. A mensagem central deste livro é a segunda vinda de Cristo e o juízo final, quando os salvos entrarão no gozo eterno e os ímpios serão lançados ao lago de fogo. Esse livro carece de uma interpretação adequada para não nos perdermos em meio a tantos símbolos e imagens contidas neste livro, pois a interpretação deste livro não é algo tão simples. O foco deste livro é observar a lição principal, que é a vitória de Cristo e de sua igreja. Então, qual é o nosso foco? Qual é a nossa missão? O que nós precisamos focar e observar é na lição principal, que é a vitória de Cristo e também de sua igreja, quando nós lemos o livro de Apocalipse. Quando as pessoas falam de Apocalipse, ou quando alguém diz até mesmo algo sobre Apocalipse, logo a gente pensa em tragédia, logo a gente pensa em coisas absurdas, e aí nós vamos estar aprendendo o porquê disso. Há 2 razões, aí no estudo, vamos ler, há 2 razões que fazem as pessoas terem medo de falar ou de ouvir sobre esse livro. A primeira razão é, muitos pensam que o livro é simbólico, cheio de mistérios, de figuras difíceis de entender, e que este livro é como um livro fechado. Mas o livro inicia falando das revelações de Jesus Cristo. Apocalipse significa levantar a ponta do véu e mostrar com clareza aquilo que está oculto. Aí você pode até abrir aí em Apocalipse, capítulo 1, quem trouxe a Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. O significado da palavra Apocalipse é levantar a ponta do véu e mostrar com clareza aquilo que está oculto. Então, como é que começa o livro de Apocalipse, irmãos? Capítulo 1, ele diz assim: revelação de quem?
de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o livro de Apocalipse, irmãos, ele é um livro que fala sobre a revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, isso é muito importante nós entendermos. Quer dizer, o que é o livro de Apocalipse? É um livro que fala sobre as revelações de Jesus Cristo, ou seja, que veio por intermédio do profeta João, que foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Então, isso aqui, irmãos, é importante para nós. O Apocalipse, ele significa levantar o véu. Então, o véu será levantado e ali nós vamos conseguir ver com clareza qual é o propósito de Deus, qual é o significado deste livro, que é tão importante para a nossa vida. Vamos continuar lendo aqui em nome de Jesus, agora no estudo, no papel. Apocalipse não é um livro confuso e difícil, mas quando estudamos este livro, Deus abre as cortinas e lança luz no palco da sua história, e nos pega pela mão e nos conduz para esta consumação gloriosa da vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Então, quando esse livro, irmãos, ele é aberto para que a gente possa estudar, nós estamos ali, ou seja, vendo as cortinas se abrirem, aquilo que está verdadeiramente em oculto, e Deus nos leva para esse entendimento da consumação gloriosa sobre a vitória de Cristo e também sobre a vitória da sua igreja. Então não é um livro para a gente ter medo, porque é um livro que vai falar sobre as revelações de Jesus Cristo e vai falar também sobre a vitória de Cristo, ou seja, e também da sua igreja. Segunda razão que as pessoas têm medo, isso aqui é importante para a gente. Por que as pessoas têm medo deste livro? É pela maneira que o livro é exposto pela mídia, pela imprensa, pela literatura. Como livro catastrófico, trágico, principalmente quando surge um fato dramático na história, como por exemplo o da pandemia que nós estamos vivendo, que assola e assolou as nações, trazendo uma grande turbulência na economia, na saúde, em tantas outras áreas, e no mundo. Então, a mídia e algumas pessoas acabam linkando essas tragédias como algo que apocalíptico, fazendo deste livro Apocalipse como trágico, com situações que fogem do controle do homem, onde as pessoas ficam desesperadas, alarmadas e perturbadas. Irmãos, o que nos deixa mais triste é saber que a falta de conhecimento da palavra de Deus nos leva à destruição, a falta de entendimento da palavra. Todas as vezes que surge alguma coisa, como algo que surgiu agora recente, o que nós imaginamos? É o fim dos tempos, Jesus está voltando, é a profecia se cumprindo. Então cada um vai ter uma interpretação, cada um vai ter um entendimento. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para as coisas que estão acontecendo, como a mais recente, nós estamos usando aqui, por exemplo, a pandemia. Então, nós já pensamos logo no livro de Apocalipse. E, na verdade, o livro de Apocalipse não fala de tragédia. Nós não vamos ver o livro de Apocalipse falando sobre tragédia.
Por isso que é importante nós estudarmos e aprendermos o significado desse livro, o propósito desse livro. Então, quando a pessoa olha, é algo apocalíptico que está acontecendo. Então, toda tragédia, pandemia, ou algo que surge no mundo voltado à tragédia, logo nós já pensamos no livro de Apocalipse. Por isso que muitas pessoas têm medo, quer dizer, e por isso que muitas pessoas nem gostam de falar, e até pregadores, e outros que tiram vantagem, outros que falam de coisas sem entendimento. Por isso que é importante, irmãos, a Bíblia fala, na história da igreja, nós temos um homem conhecido como João Calvino, que foi um grande homem de Deus, que fez várias interpretações da Bíblia, mas ele não ousou expor o livro de Apocalipse. Por quê? Porque é um livro que nós precisamos ter uma interpretação correta dele, para a gente não transmitir uma mensagem errada em nome de Jesus. Amém? Então, como nós falamos, o livro é dividido em 7 sessões, e nós vamos ver a primeira sessão. A primeira sessão, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 3. É claro que eu não vou ler do capítulo 1 ao capítulo 3 e explicar detalhe por detalhe. Então, de uma forma resumida, nós vamos lá no versículo 7. Amém? O capítulo 1 ao 3, irmãos, para a gente entender, ele fala sobre os 7 candeeiros. O que quer dizer os 7 candeeiros? São as 7 igrejas da Ásia Menor. Para quem já estudou o livro de Apocalipse, ele fala sobre as 7 igrejas, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai falar sobre a igreja de Efésio, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, e também da igreja de Laodiceia, que são as 7 igrejas. Amém? Mas no versículo 7, olha o que ele diz, capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 7, ele diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho que verá, até mesmo que até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vamos entender essa parte aqui, estudando aí no nosso estudo. Nós lemos aqui no Apocalipse 1, versículo 7. Nesse primeiro texto, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, que já é apresentada, não como um arrebatamento secreto, mas sim como uma vinda visível, pois todo olho que verá. Por que nós estamos falando aqui? Pastor, mas por que é importante nós estudarmos a Bíblia e entendermos sobre isso? Porque existem vários tipos de interpretação. Então tem igrejas, tem pessoas que interpretam, que elas acreditam que haverá um arrebatamento secreto. Que haverá, ou seja, um arrebatamento quando nós, por exemplo, assistimos a algum tipo de filme, nós vamos observar esse arrebatamento secreto, dependendo do filme. Não sei se você já assistiu algum filme sobre arrebatamento. Então, quando a gente assiste, a gente observa ali que de repente as pessoas somem, vão embora. Então, a gente não pode descartar esse tipo de interpretação. Quer dizer, mas também nós precisamos estudar a Bíblia e ver o que a palavra de Deus está dizendo. Então, o texto que nós estamos lendo é que ele vem nas nuvens, e ele está dizendo que todo olho que verá. Então, Deus não vai, quer dizer, aparecer apenas para algumas pessoas. Ele está dizendo que todo olho que verá. E aí eu classifiquei isso aqui, irmãos, como as características. Vamos ler aqui. A segunda vinda de Cristo tem algumas características no nosso estudo aí.
A primeira delas será uma vinda o quê? Pessoal, como está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Aí nós vamos para a Bíblia, amém? Vamos lá, em nome de Jesus, em Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Atos capítulo 1, versículo 9 e o versículo 11, como está aí no nosso estudo. O que ele fala aí, em nome de Jesus? Olha o que ele diz, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, diz: E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, o que ele está dizendo aí? Há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então isso aqui, irmãos, nós estamos lendo a Bíblia, lendo a palavra, entendendo o que verdadeiramente quer dizer o livro de Apocalipse. Então, ele fala sobre a volta de quem? A volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então, a primeira característica é que Jesus ele virá e todo olho verá. Então, vai ser presença física, pessoal. Ninguém vai ver, quer dizer, ele de uma forma diferente. O mesmo Jesus que os apóstolos, que os discípulos viram subir, é o mesmo que vai descer. Então não vai mudar diferença nenhuma, irmãos. O mesmo que subiu, os anjos aparecem e dizem: olha, o que vocês estão olhando para o céu? Ele foi, mas ele vai o quê? Voltar. Então nós nunca podemos, irmãos, esquecer disso, que a noiva, ela precisa sempre estar preparada para a volta do noivo. E nós somos a igreja noiva de Cristo. Nós temos que estar preparados. Há muitas pessoas que estão esperando aí o pior acontecer. Ah não, pastor, e a gente vai aprender muita coisa, irmãos, nesse estudo. Nós vamos estar entendendo, aprendendo, e eu creio que Deus vai aí colocar em ordem a nossa vida. Então a primeira é, como está escrito em Atos 1:9, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Não será outro, nenhum anjo, mas o próprio Jesus que voltará pessoalmente. Amém? Vamos aqui ver a segunda característica. A segunda característica que fala, irmãos, ele fala sobre a sua vinda, que ela será visível. Então ele diz que todo olho verá, porque será um fato público e notório. Então todo olho verá, como diz lá em Apocalipse 1:7, que ele diz: e todo olho o verá. Então não há um que não vai, irmãos, ver. Não há ninguém, seja ímpio, seja cristão, até os mortos, ou seja, eles estarão ali para presenciar esse grande dia. Então todo olho verá, irmãos, todo mundo verá a volta do Senhor Jesus. Terceiro, a vinda de Jesus será audível. Até os mortos ouvirão a sua voz e sairão da onde? Dos túmulos, que é o que a gente vê também no versículo 7.
No mesmo versículo, Apocalipse 1:7, que nós estamos estudando, ele diz: até mesmo os que transpassaram, quer dizer, até mesmo aqueles que já estão mortos, eles irão, ou seja, ouvir a voz. Quer dizer, e quando eles ouvirem a voz, você imagina, quando a gente lê, irmãos, o livro, eu, por exemplo, ontem passei 6 horas estudando, resumindo novamente aquilo que eu já havia preparado. E quando a gente lê, irmãos, esse livro, a gente consegue imaginar tudo aquilo que vai acontecer. Imagina como vai ser aquele grande dia. Imagina os cemitérios, os sepulcros se abrindo, quer dizer, e até os mortos ressuscitando e vendo, ouvindo, ou seja, a volta do nosso Senhor Jesus. Vai ser algo, irmãos, maravilhoso, tremendo. Amém? A quarta característica: a segunda vinda de Cristo será repentina. E aí nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15. O versículo 1 Coríntios capítulo 15, em nome de Jesus, vamos ler o versículo 50 até o 52. A segunda vinda de Cristo será repentina. Então vamos ler aí 1 Coríntios 15, versículo 50. 1 Coríntios 15, versículo 50, diz: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando ele fala nem todos dormiremos, ele está querendo dizer que nem todos nós iremos morrer, mas que nós seremos o quê? Transformado. Esse corpo, quer dizer, corruptível, toda essa matéria nossa vai ser transformada em um corpo de glória. Quer dizer, um corpo glorioso. Isso vai ser maravilhoso, irmãos. Versículo 52, ele diz assim: no momento, então vai ser algo, irmãos, que não vai dar para você fazer mais nada. Ele diz no versículo 52 que vai ser como? No momento, abrir e fechar de olhos. Quer dizer, se você abre e fecha os olhos, pronto, acabou. Ele voltou. Quer dizer, nós não vamos ter tempo de fazer o quê? Nada. Você já viu uma estrela caindo? Quer dizer, vai ser como a estrela, quer dizer, que cai, de repente, se olha, já foi, acabou. Então vai ser no abrir e fechar de olhos. Aí ele diz aí, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o que? Transformados. Então, quando ele fala que os mortos irão, irmãos, ressuscitar, é para receber o novo corpo de glória. E aqueles que estarão ali fisicamente vivos, eles serão transformados para subir na glória com o Pai. Quer dizer, para subir na glória com Deus. Então, será o corpo glorioso que nós iremos o quê? Receber. Então vai ser, irmãos, muito rápido. Vai ser algo assim, que não vai ter tempo para a pessoa se arrepender. Não vai ter tempo para a pessoa falar assim, mas eu não sabia. Eu não sabia que iria ser assim. Eu não sabia, ou seja, ou eu não estava preparado.
lembra da parábola das 10 virgens? Quer dizer, enquanto elas foram comprar azeite, o noivo veio e, infelizmente, as que não estavam preparadas, as prudentes, estavam preparadas. E assim será aquele grande dia do Senhor. Prudente, irmãos, é aquele que se prepara. Quer dizer, Jesus, tem gente que pensa assim, pastor, mas Jesus não vai voltar agora. Irmãos, e se você morrer hoje, para onde que você vai? Quer dizer, se eu morrer hoje, se acontecer qualquer coisa comigo hoje, para onde que eu irei? E é isso que nós precisamos saber, porque a morte não tem, irmãos, uma idade. Mas eu sou muito novo, cheio de saúde. A qualquer momento nós podemos o quê? Partir. A qualquer momento nós podemos morrer. E depois que a pessoa morre, irmãos, aí não vai ter tempo. Quer dizer, como é que ela vai se arrepender? Como é que ela vai se reconciliar com Deus? Como é que ela vai, ou seja, tomar uma decisão de aceitar a Cristo? O tempo é hoje. Quer dizer, hoje é o tempo que eu preciso me preparar. Hoje é o tempo que eu preciso examinar a minha vida e entender, Deus, o Senhor vai voltar no abrir e piscar de olhos, mas eu também posso partir no abrir e piscar de olhos. Quer dizer, quantas pessoas, irmãos, elas dormem, mas elas não conseguem ver a luz do outro dia. Recebi aqui o irmão anteontem, quer dizer, que pediu para a gente fazer o velório da esposa. Disse, pastor, quando eu fui bater na porta do quarto, vi que ela estava demorando para vir tomar o café, quando eu vi ela já estava morta. Quer dizer, é repentino, irmãos, a gente não sabe como vai acontecer, nós não sabemos, então não existe essa de, eu sou muito novo, tem muita coisa para viver ainda. Nós precisamos aí, irmãos, estar atento sobre a nossa salvação. Se tem algo importante na nossa vida, irmãos, é a nossa salvação. Então, a quarta característica que nós lemos aí, 1 Coríntios 15, versículo 52, será no abrir e fechar de olhos, e será com tanta rapidez como cair de uma estrela. A quinta característica, a segunda vinda de Cristo será inesperada. Será como um ladrão. Jesus disse isso. Paulo também, assim como João. Ambos falaram da mesma forma. O ladrão não manda aviso. Ele chega quando menos esperamos. Você já foi roubado por um ladrão? Quem já foi roubado por um ladrão? E qual foi a nossa reação do momento? Não tinha o que fazer. Quer dizer, chega na hora, não tem o que fazer. Qual é a nossa reação? Você não espera. Ele não vai aparecer, ou seja, com algo mostrando ali, vai me roubar. Às vezes a pessoa vai olhar e dizer assim, pastor, nem parecia ladrão. Quer dizer, nem parecia. Então, a Bíblia fala, irmãos, que ele virá como o quê? Um ladrão. Então, um ladrão não bate na porta da sua casa dizendo, olha, amanhã eu vou roubar aí. Ele fica observando se tem alguém em casa, se não tem. Ele fica estudando a pessoa. Quer dizer, o ladrão, ele age dessa forma, então ele não avisa. Então a Bíblia compara que a vinda do Senhor será como que um ladrão. Se sim, você não estava preparado, pois aconteceu tão rápido que você ficou sem reação. Não será um dia óbvio. Quer dizer, há muitas pessoas que pensam assim que vai ser tal dia. E tem gente, irmãos, que misericórdia, que ainda usa o nome de Deus, ainda fala, não, vai ser tal dia. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem o quê? E nem a hora. Então, se alguém chega, irmãos, a falar, tal dia Jesus vai voltar, tal ano ele vai voltar, tal hora ele vai voltar, pode ter certeza que é um falso profeta, é um mentiroso,
porque ele está indo contra aquilo que está escrito na palavra de quem? De Deus. Então aqui nós estamos vendo, irmãos, que será de uma forma o que? Inesperada. E aí nós precisamos estar o quê? Preparados. Quer dizer, inesperado. Vai ser tão rápido que a pessoa vai se surpreender, vai dizer, poxa, mas eu não estava esperando. Por isso que a Bíblia fala, muitos estarão casando, muitos estarão dando em festa. Quer dizer, cada pessoa, irmãos, vai estar fazendo aquilo que já costuma fazer. Quem tem uma vida de santidade vai estar em santidade. Quem tem uma vida de pecado vai estar no pecado. Quer dizer, quem deseja salvação, a vida eterna, vai buscar, ou seja, vai estar preparado. Porque, na verdade, irmãos, quem deseja salvação, está preparado. Ele não tem medo da morte, ele não tem medo da vinda de Cristo, ele não tem medo do que pode acontecer no mundo, ele não tem medo do livro de Apocalipse. A pessoa que está salva, a pessoa que tem certeza da salvação, ela não vai temer, irmãos, a nada disso, porque ela sabe que quem está no controle da sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Sexta característica desse livro: a segunda vinda de Cristo será inescapável. Paulo fala disso em 1 Tessalonicenses. Vamos abrir lá? 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, na nossa Bíblia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 3, diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina, o que, irmãos? Destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum, o que? Escaparão. Então, as mulheres que já tiveram filhos, quem já teve filho aí? As mulheres, né? Que já tiveram filhos, elas já sentiram essas dores de parto. Eu lembro que a gente foi para uma consulta com a minha esposa, estava ali no acompanhamento, e aí a médica olhou na hora e disse assim: não, tem que internar, vamos correndo para o hospital, você já vai, ou seja, ficar sob observação que a criança vai nascer. Quer dizer, não tem para onde correr, irmãos, vai nascer. Quer dizer, a Bíblia faz essa comparação que será inescapável. Quer dizer, não, mas eu não quero que nasça agora não, quer dizer, não tem como, não tem jeito. Então, a Bíblia quando fala, irmãos, da vinda do Senhor, ele fala que ele sobrevirá de uma forma repentina. Quando todo mundo achar, mas agora nós estamos vivendo em paz, agora nós estamos vivendo em segurança, agora eu não tenho que temer a mais nada, e aí ele virá de uma forma o quê? Repentina. Por isso, irmãos, nós precisamos vigiar, por isso nós precisamos estar atento à nossa comunhão com Deus, em nome de Jesus, amém? Então, a mulher que está grávida, preste a dar à luz,
criança precisa sair e não tem jeito, não tem o que fazer. É dar à luz, ou seja, criança que quer vir para fora é dar à luz, e assim será a segunda vinda de Cristo, será inescapável. A última, para nós entendermos aqui, a sétima, a segunda vinda de Jesus Cristo será gloriosa, gloriosamente, vitoriosamente e poderosamente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo é o 25. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 25 diz assim: vamos ler o 24 também. O 24 também serve para nós. Vamos ler o 24, o 25 e também o 26. Ele diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, e até que haja posto todos os inimigos, aonde, irmãos? Debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, excetua aquele que se sujeitou a todas as coisas. Então, será, irmãos, a volta do Senhor será de uma forma tão poderosa. Dessa vez ele não vai vir com jumentinho, dessa vez ele não vai vir como veio da primeira. Dessa vez, irmãos, ele vem para acabar, para destruir todos os inimigos. Quer dizer, desta vez, desta segunda vinda de Jesus vai ser completamente diferente da primeira. A primeira ele veio, cumpriu a sua missão. Dessa vez ele virá para estabelecer o seu reino, para estabelecer a sua glória. E ele virá, e a Bíblia diz que ele vai destruir todos os inimigos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, olha o que ele diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E como é que Deus vai acabar, pastor, com o anticristo? Está tudo aqui na Bíblia, irmãos. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Ele diz assim, ó: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, a Bíblia fala que ele vai destruir o anticristo apenas com sopro. Ele vai só apenas soprar e o anticristo vai ser o quê? Destruído
pelo sopro da boca do nosso Senhor Jesus. Então vamos continuar lendo aqui, que aqui nós já vamos finalizar. Vamos aqui no estudo, no papel aí. 2 Tessalonicenses 2,8, ele matará o anticristo com o sopro de sua boca. Ele não virá como veio da primeira vez, humildemente, montado em um jumentinho. Ele virá agora montado num cavalo. Ele virá não mais para a redenção, mas sim para o juízo. Ele virá para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e estabelecer o seu juízo final, onde aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida serão endereçados à bem-aventurança eterna. Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, para a segunda morte, para serem atormentados para sempre, um sofrimento sem fim. Então, irmãos, próximo domingo nós vamos dar continuidade ao estudo, que tem muita coisa boa para nós aprendermos. O que eu fiz aqui hoje, irmãos? O que nós fizemos aqui hoje através desse estudo? Nós estudamos o livro de Apocalipse, falamos aqui resumidamente sobre as 7 igrejas, porque o que foi escrito para aquelas igrejas, o que foi escrito no livro de Apocalipse, e aquilo que foi escrito não serve apenas para aquelas igrejas, ele serve para nós hoje, ele serve para todos nós que hoje desejamos estar com o Senhor, que desejamos a salvação e que desejamos a vida eterna em nome de Jesus, amém? Então a primeira sessão nós resumimos o capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Depois, próximo domingo, vai ser a Santa Ceia, Dia dos Pais, nós vamos falar sobre os 7 selos, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7, mas também de uma forma resumida. Deu para entender aqui sobre o livro de Apocalipse? Amém? Então vamos ficar de pé para nós orarmos agora. Nós vamos agradecer ao nosso Deus, e não é para nós termos medo, irmãos. Pastor, o senhor falando aí agora eu quero aceitar Jesus. Não vá pela emoção, não. Deus, ele deseja o nosso coração de livre e espontânea vontade, amém? Não haja pela emoção, não haja porque, agora eu vou aceitar Jesus, vou entregar minha vida para Ele, eu ouvi esta mensagem. É claro que a salvação, irmãos, ela é importante, mas quando você age pela emoção, quando você age pelo impulso, quando você não entende o propósito da salvação, fica complicado você permanecer firme até o fim. O propósito de Deus é que você caminhe, que você permaneça firme, fiel até o fim. Se você deseja se arrepender dos seus pecados, fale com Deus hoje. Se você deseja abrir o seu coração para Deus, fale para Ele. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, é uma decisão importante também, que nós precisamos tomar, porque a salvação, irmãos, ela só vem quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, sem isso não há salvação. Sem isso, sem o arrependimento, não tem como nós termos a certeza da nossa salvação. Então, se você, por exemplo, já é batizado nas águas, pastor, eu me afastei da igreja, eu me desviei, eu preciso me batizar nas águas de novo? Não, eu preciso apenas me arrepender dos meus pecados. Eu preciso apenas falar com Deus: Deus, eu errei, eu falhei, estava perdido, mas eu quero me reconciliar contigo. E aí você vai falar com Deus agora, você vai abrir o seu coração para Ele. Ou se você deseja, pastor, se eu morrer hoje, meu nome não está no livro da vida.
Porque para o nome, irmãos, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, é necessário que aceitemos a Ele. É necessário que nós venhamos entregar a nossa vida para Ele. Porque naquele grande dia Ele vai chamar pelo seu nome. Vinde, benditos de meu Pai. Então é tão maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos esse livro, a importância desse livro e a importância da nossa salvação. Então, se você está aqui hoje e deseja entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Pastor, hoje eu quero tomar a decisão, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Não é emoção não, pastor. Eu quero entregar, eu vim disposto a entregar a minha vida para Jesus hoje. Então, se você deseja, se você ainda não fez isso, e você deseja, você pode vir aqui na frente, que nós iremos orar por você, iremos apresentar a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Pastor, eu quero aceitar Jesus. Pastor, já aceitei, mas me desviei, me afastei. Aí nós vamos orar. Você apenas pede perdão pelos seus pecados. Se você nunca aceitou, nunca confessou, nunca foi a uma igreja e falou: eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele, eu gostaria de fazer esse apelo para você hoje. Pastor, eu quero aceitar, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Vamos aplaudir aí. Bem forte, que é para Jesus. Glória a Deus, meu irmão. Pastor, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Qual é o nome do senhor? Glória a Deus. Melhor decisão, melhor escolha que o senhor está tomando hoje. Mas alguém, irmãos, deseja: pastor, hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão Elohim. Irmão Elohim, hoje, com essa decisão que o senhor está tomando, não é o homem, mas é o próprio Deus que escreve o nome do Senhor no livro da vida. É o próprio Deus que tem lá o livro e tem lá a caneta nas mãos, que escreve o nome, que naquele grande dia Ele irá chamar o Senhor pelo seu nome. Vinde, bendito de meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Mais alguém, irmãos, deseja: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Não é por força, mas é através do Espírito Santo de Deus. Amém? Feche os seus olhos agora. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão Elohim. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, cada domingo, meu Deus, através desse estudo, os apelos serão feitos. E eu creio, meu Deus, que o Senhor vai trazer muitas almas aqui, Pai. Eu creio, meu Deus, que a nossa missão aqui na terra é levar as pessoas a Ti. É fazer com que as pessoas entendam e compreendam o propósito que o Senhor tem para a vida delas. Meu Deus, hoje o nosso irmão Elohim, Pai, ele entendeu a mensagem do Senhor. Hoje, meu Pai, ele compreendeu aquilo que foi falado, aquilo que o Senhor já vem falando no coração dele, porque essa decisão, meu Deus, ele não tomou hoje, Pai. O Senhor já vinha falando ao coração, o Senhor já vinha ministrando no coração dele, Pai. E hoje, meu Deus, diante da Tua igreja ele confessa, diante da Tua igreja, meu Pai, ele Te aceita, diante do público, diante dos homens, ele confessa e aceita o Senhor como seu Senhor e o seu Salvador. Pai, recebe a vida dele,
Recebe a vida dele em tuas mãos. Ele te pertence. Ele pertence ao Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida desse meu irmão. Recebe ele como filho, Pai. Recebe ele, ó Deus. Escreva o nome dele no livro da vida. Oh, esse livro que será aberto naquele grande dia, e cada um de nós seremos chamados pelo nome que está naquele livro. Oh, Jesus amado, nós glorificamos o teu nome, Pai. Nós exaltamos o santo nome do Senhor. Aleluia. Repita-se comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te aceito eu te aceito como meu Senhor como meu Senhor, e o meu Salvador. meu Salvador. E eu te peço, Eu te peço, perdoa perdoa todos os meus pecados, todos os meus pecados, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Escreve Escreve o meu nome o meu nome no livro da vida, no livro da vida, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, o Senhor ouviu da boca, meu Deus, deste filho amado, do nosso irmão Elohim, que hoje ele te aceita, e que hoje ele entrega a vida dele, e que hoje ele entrega os caminhos dele ao Senhor. E nós assim, ó Deus, te glorificamos, Pai. Assim como tem pessoas aqui, ó Deus, que hoje estão dizendo: eu quero voltar para ti. Eu quero, Senhor, voltar correndo para os teus braços. Eu estou arrependido. Oh, meu irmão, você que está voltando hoje para os braços do Pai, você que estava longe, você que estava distante, você que está fazendo hoje, meu irmão, uma reconciliação com Deus. Oh, aleluia. Você vai louvar a Ele. Você vai engrandecer ao nome dEle, meu irmão. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele está curando e sarando o teu coração. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar ao lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. E o Cordeiro que está no apacentará e me servirá, te guia para a fonte das águas da vida, me levará. E o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá, te guia para a fonte das águas da vida, me levará. Oh,
ouvir vocês, fico a imaginar. Fico a imaginar o dia em que meu nome irá chamar. Em que o meu nome irá chamar. Há um lugar muito distante. Há um lugar muito distante. Onde nunca haverá. Onde nunca haverá. Nem fome. Nem fome. Nem sede. Nem pranto, nunca haverá, nunca haverá, nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. E o Cordeiro que está no trono e me servirá, te guia para a fonte das águas da vida, me levará. E o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá, te guia para a fonte das águas da vida, me levará. Pai, que toda honra, que toda glória seja dada a Ti, Jesus. Que nós possamos ser guiados pela Tua luz, que sejamos guiados pela Tua presença. O Cordeiro que está no trono, meu irmão, Ele possa conduzir, Ele possa guiar a nossa vida, Ele possa guiar os nossos caminhos. Em nome de Jesus. E vamos aplaudir a Ele. E o Cordeiro, e o Cordeiro, e o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá, te guia para a fonte das águas da vida, me levará. E aplauda Jesus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. E que você possa me ajudar em oração, que através desses estudos, Deus possa trazer as almas, as pessoas que precisam entregar a sua vida a Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que Deus vai nos abençoar. Os irmãos que estão em casa, você que nos acompanhou, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, querendo estar conosco, participar de um de nossos cultos. Nossa igreja vai estar com as portas abertas para receber, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus, irmãos.